Até 8 minutos. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, a plateia que se faz presente, membros da internet, membros da imprensa, senhores da internet. Hoje é o dia da síndrome de Down, e eu faço esse registro, e tenho visto nos últimos dias diversos programas da televisão falando sobre isso e falando de como essas pessoas com a síndrome de Down têm sido incluídas na sociedade, em escolas inclusivas, enfim, fazendo com que essas crianças, jovens, adultos, tenham uma vida como qualquer outro cidadão normal. Eles têm suas habilidades, portanto, eu faço essa homenagem às pessoas, aos seus familiares. No dia de hoje, o vereador César Godoy fez uma carta ao leitor, onde diz: não existe almoço grátis. Falou diversas coisas, críticas a mim, isso faz parte, é a opinião dele. Só uma coisa que me chamou a atenção, que machucou profundamente, o resto é resto. Quando o vereador diz o seguinte, deixa eu me ver aqui. Pelo poder, alguns fazem de tudo, prometem a construção de mini hospitais por toda a cidade. Utilizam a imagem de entes queridos para politicagem. E, é claro, articulam manobras como a que assistimos atônitos na última semana, sempre com justificativas humanísticas. Se o vereador Godoy pudesse me dar uma atenção aqui, eu só gostaria de saber de Vossa Excelência o que Vossa Excelência quis dizer com a frase utilizam a imagem de entes queridos para a politicagem. Se isso se dirigiu a mim, porque o senhor diz que alguns fazem de tudo, e como tudo era a respeito a mim, eu queria saber se o senhor se dirigiu a mim sob esse termo, usam a imagem de entes queridos, e o que o senhor quis dizer com isso. O senhor quer que eu diga? Por favor. Eu acho que o meu texto é bastante claro quando se refere a Vossa Excelência. Nesse específico. Meu texto é muito claro quando se refere especificamente a Vossa Excelência. Ele diz vereador Fernando Malon quando eu me refiro ao senhor. E também, em tudo quando eu falo de o senhor, ou é do PMDB, que também é muito específico, ou é do político em geral. Quando eu me refiro a Vossa Excelência, eu me refiro a Vossa Excelência. Mas, como eu entendo a sua insinuação... Não, eu entendi o que o senhor pensa dizer, então eu deixo muito claro o seguinte. Eu posso ter toda a desavença com Vossa Excelência, posso não concordar com a forma que muitas vezes o senhor age, mas eu jamais faria o que o senhor acha que eu faria. Eu não desço a esse nível. Te digo isso porque sempre que eu pude, eu me solidarizei, tentei me consolidar e ajudar. Digo mais, quando os fatos ocorreram no fim de 2012, tudo certo? Ou início de 2013? A doença em 2012, falecimento em 2013. Havia uma grande articulação na Câmara de Vereadores para se discutir a presidência da Câmara. E diziam para mim o seguinte, inclusive o nosso amigo em comum, Leonardo Bouchard, dizia: liga para o Malon. Eu dizia o seguinte a ele: olha, se acha que é mentira, pergunte a ele. Senhor, eu acho que não há cargo no mundo que me faça interromper esse momento que o Malon está vivendo. Diferente de outro pré-candidato que foi lhe visitar no hospital. Então, se fosse para fazer alguma coisa, eu teria feito. Se fosse para mencionar Vossa Excelência, eu teria mencionado expressamente, como fiz em todos os pontos da carta. Não sei se esclarecia a sua. Muito bem. Obrigado pelo esclarecimento. É porque o tom da expressão aqui dava a impressão de que se usava a imagem de entes queridos para fazer politicagem, se referindo ao falecimento da minha esposa, e que isso eu usaria de alguma forma política. E isso machucou a minha família quando leu isso, porque entendeu dessa forma. Por isso eu preferi fazer esse questionamento diretamente ao vereador Godoy, porque o que eu tenho de mais caro é a minha família, e o que eu tenho de mais doído é a falta da minha esposa, e que hoje, inclusive, eu faria 24 anos de casado. No mais, com relação à minha manifestação na carta ao leitor, que foi publicado no sábado, minha manifestação foi no sentido de
colocar a minha visão sobre o que estava acontecendo no cenário político de São Bento. E eu não agredi ninguém, mas as pessoas podem se sentir atacadas. É o cenário que eu vislumbro, e fui respondido na carta ao eleitor do dia de hoje, numa manifestação na internet, no próprio sábado, pelo vereador Godoy. E também, obviamente, daí o vereador Godoy abriu o post e muitas pessoas começaram a fazer posts lá, apoiando as palavras do vereador, me criticando, outros criticando o vereador Godoy. Teve um rapaz que me chamou de bandido, disse que eu fiquei com o dinheiro de cliente, mas ele depois tirou o post. E eu não fiz nenhuma ameaça a ele, mas eu entrei em contato com ele, mandei uma mensagem para ele, dizendo que o que ele tinha falado não é verdade, porque uma ação que ele disse que eu ganhei e fiquei com o dinheiro dos clientes, nós perdemos a ação, ninguém recebeu dinheiro nenhum. Tentei explicar para ele isso, vamos ver se ele me responde. O fato é que são posições antagônicas. O objetivo foi tecer comentários sobre isso, do que aconteceu na quinta-feira. Eu hoje conversei com o senhor prefeito, Edmar Salomão, prefeito em exercício, e ele disse que concordava integralmente com aquilo que eu havia colocado, que aquilo ele entendia que era o que realmente acontecia, nada mais do que isso. Não fiz nenhum comentário no post do vereador Godoy, até porque eu aprendi ao longo dos anos que opiniões são opiniões, cada um tem a sua, respeita-se, concorde-se ou não. Eu, quando era prefeito, recebi muitas críticas com base em opiniões das pessoas. Eu vou fazer o quê? Vou ficar batendo neles, brigando com eles, xingando eles? Não, não vou. Não adianta. Opinião é opinião. A única coisa que eu reagi foi com relação a esse rapaz que fez um comentário e depois retirou o post, né? Porque não era verdade o que ele tinha colocado, mas eu me manifestei diretamente a ele sem colocar isso lá naquelas postagens. O meu objetivo não era de uma forma nenhuma bater boca. E sim, dar a minha opinião sobre isso. Minha opinião é a minha opinião. Tem gente que aceita a minha opinião, tem gente que não aceita. Faz parte. Eu aprendi, ao longo dos anos, que não adianta ficar batendo boca em relação a opiniões. Eu apenas sempre me dou o direito de retrucar, e dentro da educação ainda, com inverdades que são faladas. No mais, opiniões são isso. Nada mais. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Solicitamos ao secretário vereador Cajamar Votoba que faça o sorteio do segundo vereador a ser pronunciado dentro da palavra livre. Número 2, vereador Peter. O senhor tem até 8 minutos para as suas indagações.